de tranquilidade, de orientações, né, que vêm do plano espiritual maior, para que nós possamos nos unir em pensamento, né, e nos unir em amor diante desse evangelho que será exposto na noite de hoje, né? Nós temos a prece inicial aí pela Noeli, né? Depois a Elaine vai fazer a exposição da noite, né? E eu fico com a prece final, as vibrações e a prece final. Então, pode ser, Noeli, por favor? Vamos fechar os nossos olhos, dar um abraço carinhoso no nosso protetor espiritual, esse amigo tão querido que está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos ajudando nessa caminhada. Vamos também em pensamento ir até a nossa casa, o Natalício de Jesus, nos colocarmos lá no nosso salão nobre, ser abraçados por nossos amigos que se encontram lá, esses amigos que estão sempre ao nosso lado, nos inspirando. Vamos também nos conectar com Jesus, o nosso Mestre amado, e com o nosso Pai. Que Jesus e Deus estejam ao nosso lado, nos amparando, nos iluminando, nos mostrando os caminhos que devemos seguir. E assim conectados com todos esses espíritos superiores e com nosso Pai e com Jesus, nós vamos rogar a prece que Jesus nos ensinou, lembrando de todos os nossos amigos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. E assim seja. Rogamos a Deus e a Jesus, a fluidificação das nossas águas, as bênçãos para os nossos lares e um bom entendimento da nossa parte com a lição que será explanada. Que fiquemos em paz, assim seja. Bom, boa noite. Não escutei nada, Nelly. Boa noite a todos. Muita paz e luz no coração de todos vocês. Hoje nós vamos falar do capítulo 33 do livro Estude Viva. Eu vou falar a segunda parte, resignação e resistência. Esse capítulo, ele traz a referência do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5, que é bem-aventurados brandos e pacíficos, né? Que fala sobre as injúrias e as violências. E a questão 887 do Livro dos Espíritos. Então, quando eu comecei a estudar, eu cheguei num artigo que ele fala: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Jesus está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 5. Então, aqui, o autor Ailton Paiva, ele coloca no sentido que Jesus ofereceu consolo aos que choram. Entende-se que esse choro é causado por alguma aflição, por algum sofrimento, por algum tipo de dor física, moral, né? Aí eu comecei a refletir, né, sobre essa resistência e sobre essa resignação diante da dor ou do sofrimento, né? Dificilmente uma pessoa, né, como nós, que já atingiu a maioridade, né, que já tem alguns anos nesta encarnação, pode dizer que não tenha sofrido nenhum mal, nenhum sofrimento, nenhuma injúria. Todos nós, de alguma forma, já passamos por um mal bocado, né? Por alguma coisa que nos doeu aqui dentro. Aí,
eu fui buscar no dicionário, né? O que quer dizer resignação? Então, no dicionário do Aurélio, a gente tem que submissão paciente aos sofrimentos da vida. Isso é o significado de resignação. E na psicologia, eles colocam como resignação experimentar uma situação sem querer mudá-la, aceitá-la. Ao passo que resistência é não sucumbir, recusar essa submissão, conservar-se firme, não ceder. Então, a resignação pelo dicionário, a gente pode dizer que ela remete à paciência, aceitação, né? E a resistência é uma obstinação, é uma reação. Então, uma reação ao mal, uma reação ao sofrimento, né? Reagir. E aí, mas como que a gente reage, né? Se nós estamos mal, estamos sofrendo, né? Então, eu acho que para a gente reagir, a gente tem que ter as duas coisas. Primeiro, nós precisamos aceitar que temos que passar por sofrimentos, por dores, por tribulações, temos que ter obstáculos na nossa vida. Aliás, nós viemos aqui para evoluir, e a nossa evolução apenas vai acontecer quando nós passarmos por esses reverses da vida. E a resistência, nós necessitamos dela para poder buscar a solução para esses males, ou para diminuir os impactos dela, para nós conseguirmos superar esses males, ou sofrimentos, ou obstáculos, e sairmos melhores, evoluídos, né, ou vitoriosos, se for essa palavra. Mas como que a gente enfrenta isso? Então, lendo a lição, eu comecei a analisar, então, primeiro, a gente precisa ter a percepção do que nós estamos sofrendo. Qual é o mal que está nos acometendo? Primeiro, a gente precisa saber o que está acontecendo. Porque, às vezes, você pergunta, a pessoa está sofrendo, mas qual que é o seu sofrimento? Nem mesmo ela sabe. Então, primeiro você precisa conhecer. Depois você precisa analisar. O que pode acabar com essa dor? O que pode me ajudar a superar um obstáculo? Né? Se eu quero dirigir um carro, o que eu preciso? Primeiro eu preciso de uma autoescola, eu preciso aprender como funciona o carro. Depois eu preciso ter um carro, para depois poder dirigir. Não é assim que funciona? Então, com as atribulações da nossa vida, a gente tem que ter isso. E aí, a gente também precisa entender que o fato mais importante não é o obstáculo, é como nós vamos encarar, como nós vamos resistir a isso. Aí, nós somos lá no texto, né? E o André Luiz, que a segunda parte é do André Luiz. E eu achei interessante que os dois assuntos do capítulo, né? Primeiro ele começa explicando o perdão, que foi a parte que a nossa amiga explanou a semana passada. Depois ele fala da resignação e da resistência. Então ele fala, colocando para nós a importância de nós estudarmos a resignação, para que a nossa paciência não venha trazer resultados contraproducentes. Ou seja, que produzam um efeito ao contrário do que a gente imagina. Então, o quanto é importante a gente saber o que é resistência. Porque quando você fala assim, submissão à vontade de alguém, a coisa é assim, vou fazer o quê? Cruzar os braços, tá? Tenho que passar por isso, então, assim. Resignação não é isso. Resignação é você aceitar as ocorrências que estão havendo naquele momento, você aceitá-las sem revolta, sem pânico, e buscar, através da resistência, da perseverança, uma maneira de passar por ela da forma mais branda possível. Se você não conseguir resolver tudo,
Mas você tem que passar de uma maneira, no mínimo, branda, para não dizer harmoniosa, porque ele vai falar assim, como é que a gente pode ter harmonia num sofrimento? Mas a gente tem que tentar levar com mais leveza. E aí ele coloca algumas comparações muito interessantes. Ele começa assim, ó, um lavrador suportará corajosamente o aguaceiro e o granizo na plantação, mas não se acomodará com o gafanhoto e a tiririca. Então, um lavrador, ele tem que saber que ele está sujeito aos intempéries naturais. Chuva, granizo, inundação, seca. Ele tem que saber, ele tem que aceitar que faz parte do trabalho dele. Mas ele não pode aceitar as pragas invadindo a plantação dele. Ele tem que fazer alguma coisa. Se ele começar a perceber que aquela plantação não tá indo para frente por conta de praga, gafanhoto, né? Ele tem que fazer alguma coisa. E existem coisas a serem feitas. Então, ele tem que resistir a essas pragas. Sem se revoltar, ai meu Deus, a minha plantação está invadida por pragas. Não, é normal, faz parte. Como o sofrimento e o mal também faz parte da nossa vida terrena. Aí ele coloca também, habitualmente, falamos em tolerância como quem procura um esconderijo à própria ociosidade. A gente quer que as pessoas nos tolerem, que as pessoas tenham paciência conosco, que as pessoas nos perdoem, né, nos desculpem, mas e nós? O mal que eu pratico, o sofrimento que eu causo a alguém, os meus erros, tem sempre uma desculpa, sempre uma muleta. E o dos outros? Será que todo mundo faz alguma coisa porque quer, só por maldade? Porque se todo mundo faz, eu também faço, eu faço parte desse plano. Então, ele coloca que a gente fala em tolerância para esconder os nossos atos, né? Para que a gente se esconde, se encosta nos nossos confortos, na nossa materialidade, mas não admite e não se importa com as desvantagens dos outros. Aí a gente começa assim, a minha dor é pior que a sua. O meu sofrimento é maior que o seu. Alguém vem falar para nós que está passando por uma adversidade. Ah, mas a sua dor não é nada. Olha o que aconteceu comigo, é muito pior. A minha mãe está doente, a minha mãe está morrendo, a sua vai passar. Olha como somos, como invertemos os papéis. E aí ele coloca para nós também um outro modelo, antes disso. Então a gente não pode também se esquecer que antes de estarmos aqui nessa encarnação, no outro plano, nós fizemos um planejamento reencarnatório, que nós escolhemos passar por essa adversidade. E também temos que nos lembrar sempre da misericórdia divina, que nós nunca teremos um fardo maior do que podemos carregar. Então, se nós planejamos passar por esse sofrimento, nós temos a plena condição. Temos que ter resignação, primeiro aceitar, analisar, entender, e se planejar e passar por ela. Com paciência, com tolerância. E admitir que todas as demais pessoas também são assim. Aí ele coloca um terceiro exemplo. Esquecemos-nos de que o incêndio vizinho é ameaça de fogo em nossa casa e de imprevisto irrompem chamas junto de nós, comprometendo-nos a segurança e fulminando-nos a ilusória tranquilidade. Então, o problema do vizinho é um problema dele. Eu só me importo quando me atinge. Você pode ter o problema que você quiser, sua casa pode estar pegando fogo, desde que o fogo não alastre e não venha na minha casa, é um problema seu, não meu. Essa é a postura que muitas vezes nós temos. Só que esse vizinho, pode não ser só o vizinho a que ele se refere, não é só o vizinho da casa do lado, da frente ou da esquina. É o vizinho que senta aqui ao meu lado na mesa de jantar. É o vizinho que dorme no quarto ao lado.
Então, se alguém próximo de mim está passando por um problema, existe alguma situação que o deixe mal, também é problema meu. Como uma pessoa do bem, se eu quero ser encarada como uma pessoa do bem, se eu me digo cristã, se eu falo que eu amo a Deus acima de tudo, eu tenho que me importar. Eu tenho que ajudar, porque vai me atingir. Há 15 dias teve um incêndio a 1,5 km da minha casa. Ah, mas o incêndio está a 1,5 km, não vai chegar aqui. Mas no dia seguinte, a minha casa estava cheia de cinzas, que o vento trouxe. Sujou todas as roupas minhas que estavam aqui no quintal. Então, tudo o que acontece à nossa volta, nós temos também que nos importar e ajudar. E aí, André Luiz coloca para nós que todos nós necessitamos ajustar resignação no lugar certo. Ou seja, resignação não é cruzar os braços. Não é entrar naquela síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim. Não, resignação não é isso. Eu acho que é o primeiro passo a gente entender que não é assim. Resignação é aceitar, sim, que temos que passar por momentos felizes, outros não muito, uns vão nos tocar mais, outros tocar menos, mas temos que aceitar. Mas resistir ao comodismo, ao encostamento na cadeira e deixar a vida passar, e encontrar a melhor forma de passar por esse momento com tranquilidade, com resignação, com paciência, com tolerância, com muito aprendizado e com evolução. Como Allan Kardec nos fala, não existe, não é porque houve uma inundação, como eu já falei, né? Porque houve inundação, eu tenho que deixar as pragas. Não é porque eu tenho tudo, eu tenho uma casa, eu tenho as minhas coisas, eu não tenho que me preocupar que o meu amigo do lado não tem o que comer. Não adianta. Falar assim, mas nós estamos vivendo um mundo assim, o Brasil está passando por uma fase difícil, é a crise econômica, é a pandemia. A pandemia é um outro momento de resignação e de resistência. Se nós formos assim ao pé da letra, falar resignação, a pandemia chegou, ela é contagiosa, a maioria das pessoas que se contaminam morrem. Ah, então eu vou esperar ela me contaminar? Não tem jeito, a pandemia está aí, está todo mundo sujeito a ela, então não vou fazer nada. Não. Nós temos que, no mínimo, fazer os cuidados, os protocolos que eles falam. Lavar as mãos, manter o asseio, usar máscara, evitar sair, evitar aglomeração. Essa é uma forma de resistir contra o vírus. Aceitar que nós estamos passando por esse momento está correto. Mas cruzar os braços diante dele, só porque tem a contaminação e eu também vou me contaminar, eu não posso. E acho que ele aqui também, ele vai um pouco mais além. Eu acho que ele coloca um sentido da gente resistir também ao ódio, à revolta, ao rancor, ao revide, quando passamos por problemas de ordem que nos faz sofrer ou que nos causa algum mal. E ele coloca isso, por isso que eu falo que é do ódio, do rancor, dos sentimentos ruins, porque ele coloca assim, ó, se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmantelemos, né, ou dispersarmos, né, em gritaria e inconformação. Não temos que ficar gritando, ai meu Deus. É preciso decisão, ou seja, resistência, para tomar as atitudes corretas e nos reinserir para o bem. Então, nós precisamos resistir às dores, ao sofrimento, a esses intempéries, essas pandemias, a tudo que nós estamos vivendo aqui no nosso planeta, para conseguirmos nos tornarmos melhores e alcançarmos a redenção.
conseguirmos, no mínimo, cumprir o plano reencarnatório que tivemos quando veio para cá. E ele fala que se as circunstâncias revelam a incursão, né, ou invasão de tifo, que são bactérias, tal, não é compreensível cruzar os braços e deixar o campo livre para as bactérias. Não podemos aceitar nunca cruzar os braços diante da dificuldade. Sempre há um caminho, sempre há uma porta. E temos que começar por conhecer qual é o problema, analisar, ver qual a nossa condição, se não procurar ajuda, mas principalmente vigiando nossos pensamentos, orando, procurando sempre manter a boa sintonia, boas leituras. Em um comentário anterior, alguém falou, num dos nossos encontros, que se não sabemos fazer uma prece, achamos que não estamos bem para fazer uma prece, pega uma leitura edificante, um trecho, ou do Evangelho, ou de alguns livros, de tantos autores bons que nós temos, uma música suave. E aí ele vem assim, falando, dando toques sutis, né? Ele começa perguntando assim, mas como a gente deve reagir diante do mal, né? Ou do sofrimento? Aí ele põe alguns tópicos que nos ajudam muito, né? Porque se ele coloca assim, ó, se nós aceitamos a penúria, detestando o trabalho, a nossa pobreza resulta no compulsório merecimento. Ou então, se eu ficar reclamando de tudo, se eu cruzar os braços, só ficar reclamando do meu trabalho, da minha casa, da minha vida, do pão que eu como, da roupa que eu visto, o que eu vou merecer? Nada. Eu tenho que, se eu não tenho o trabalho que eu quero, que eu melhore a minha condição intelectual e vá procurar outro. Hoje em dia nós temos tantas condições, tantas ferramentas que nós podemos utilizar para isso. Vamos procurar melhorar. As pessoas querem ser sempre o chefe, o patrão, mas não querem fazer nada para chegar até lá. Se esquecendo de que nós precisamos das coisas básicas. Ele coloca também, civilização significa trabalho contínuo contra a barbárie. Então, nós temos que trabalhar muito para evoluir. Nós já passamos da época do povo primitivo, já somos um povo um tanto quanto evoluído, mas somente o trabalho incessante, vai fazer com que nós evoluímos, com que nós saímos dessa condição de calamidade que talvez a gente possa se encontrar. Somente buscando um caminho do bem é que nós vamos sair desse sofrimento. Ele coloca também a higiene como atividade infinitamente repetitiva contra a imundície. Qual é o quesito básico que nós aprendemos ou que nós ensinamos aos nossos filhos com as questões básicas de higiene? Escovar os dentes, tomar banho todo dia, asseio com cabelo, né? Mas nós temos também que ter a nossa higiene mental, a nossa higiene moral. Se eu não quero ter dor de dente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escovar os dentes, pelo menos após as refeições, ou no mínimo 3 vezes por dia, para não sofrer dor de dente. Que venhamos, é uma dor e às vezes é muito cruel. Então, mas eu tenho que escovar todo dia, não tenho? Então, eu tenho que fazer a minha higiene mental, moral, todo dia. 24 horas por dia. 365 dias no ano. Só assim eu vou me livrar da imundície, ou seja, dos sofrimentos, dos males. Só assim eu vou conseguir suportar melhor. E ele vai avançando, que ele coloca que as conquistas do ser estão ligadas às ações de persistência. Então nós temos que persistir, perseverar. Algo não deu certo agora,
Então, vamos parar, vamos refletir por que não deu certo. Ah, não é a hora. Tá bom, mas por que não é a hora? Talvez eu não esteja preparado para receber aquela dádiva. Então, eu vou me preparar. Mas eu tenho que persistir. Eu não posso desistir no primeiro obstáculo. Eu não posso, porque doeu um dente, falar, agora eu não vou mais escovar o dente, eu escovo e dói mesmo. Não, eu tenho que tratar e persistir. Persistência, tolerância e paciência, elas andam de mão dadas. E tudo isso eu consigo como? Aquelas coisas que eu já falei no início. O cultivo da prece, das leituras edificantes, pensamentos bons, atos bons. E ele termina esse trecho aqui dizendo como devemos reagir. Eu achei muito interessante que ele fala a paz pronta ao alarme, né? A construção do bem com dispositivo de segurança. Serenidade é constância operosa, esperança é ideal de serviço. Então, eu tenho que cultivar a paz, construir o bem, manter a serenidade, o que é serenidade? É agir com tranquilidade diante das situações complicadas, é ter calma. Esperança é acreditar que um desejo se torne realidade. Então, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter esperança de que eu vou conseguir passar por isso, porque nós vamos conseguir passar por isso. E por outras coisas mais. Mas eu tenho que ter fé, eu tenho que ter esperança, eu tenho que ter tolerância, eu tenho que ter a resignação, mas a resignação no sentido correto da palavra. E aí ele coloca também, porque quando eu falo temos que ter a resignação no sentido correto, porque ele também coloca, ninguém cultive a resignação diante do mal declarado e removível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe clava mortífera. Então, se você levar a resignação pelo lado de submissão, de aceitação, de complexo de Gabriela, você só está agravando o seu problema. Você não vai resolver nada. E nem vai sair deste ato evoluído, e quando nós chegarmos lá, a nossa consciência fala assim, tá bom, você passou por isso, o que você fez? Você aprendeu alguma coisa? Não, eu aceitei. Então eu não evoluí. Eu vou ter que voltar e me redimir da mesma forma. E esse último trecho porque a cruz do mestre não foi um símbolo de submissão, de passividade perante a crueldade humana. Pelo contrário, ela foi uma resistência contra a mentira e a criminalidade mascaradas de religião. Um protesto firme que perdura até hoje. Quem tem filhos sabe do que vai entender o que eu vou falar. Se você vê um seu filho enveredando pelo caminho do mal, você vai deixar? Seu filho de sangue. Você vai lutar para trazer ele para o caminho do bem. Então, aí está a resignação e a resistência. A gente tem que lutar diariamente para que possamos fazer da resistência e da resignação instrumentos na nossa construção da nossa felicidade, da nossa paz interior. E a gente tem que começar a treinar isso. Na passagem do Evangelho que fala sobre esse capítulo, ele tem um pedacinho que fala, quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver o egoísmo e o fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte ou pelo violento. Então, quando nós entendermos que nós temos que passar com resignação, mas resistir, e com tolerância, com paciência, e não colocar só o nosso problema como prioridade, nós vamos conseguir passar por essa encarnação
melhores. E aí eu li um pedacinho assim, tem uma oração da serenidade, né? Que é linda essa oração. Ela fala assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Então a gente tem que ter sabedoria, paciência, tolerância, resignação, resistência. A resignação, ela comporta a humildade, e ela vai ser sempre um instrumento, nunca de acomodação. E para a gente buscar, continuar nessa busca da nossa melhora, da nossa evolução, independente dos reveses, a perseverança é o caminho, a paciência nos leva à sabedoria, e a resistência faz a gente chegar lá. Então, era isso que eu tinha para falar. Tem vários trechos, né? Eu achei vários trechos no nosso evangelho para comentar isso, mas a gente tem um tempo e eu acho que eu consegui colocar aí o que é resistência e resignação. Que todos consigamos fazer esse exercício, que não é fácil, mas a gente tem que tentar, porque nós precisamos chegar lá. Muito obrigada a todos, uma ótima noite, excelente semana para vocês. Um beijo. E obrigada de coração. Muito bem, amiga. Resignação sempre com resistência. Vamos, então, sermos resistentes, né, e resignados, e vamos fazer aqui as nossas vibrações, né, para aqueles que ainda estão na fragilidade, para aqueles que ainda estão necessitando vencer esses obstáculos, né, importantes para o crescimento moral e espiritual de nós nessa encarnação. Então, vamos fechando um pouquinho os olhos, respirando profundamente, e nós vamos mentalizando a nossa casa natalícia de Jesus, e vamos enviando lá para a nossa casa todo o nosso amor, todo o nosso carinho, rogando a todos os benfeitores queridos que derramem bênçãos em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, em todos os lares daqueles que frequentam esta casa abençoada, todos os trabalhadores, os seus familiares, as famílias assistidas, os alunos dos cursos diversos, os trabalhadores que lá estão neste momento e todos os outros que se unem conosco em preces, principalmente para aqueles que ainda estão com mais dificuldades, enfrentando os desafios que a vida proporciona. Que Deus, nosso Pai, de amor e bondade, nos dê a coragem suficiente para que todos nós possamos resistir, buscando as alternativas possíveis. Vamos mentalizando a nossa Guararema, a nossa cidade, envolvendo cada lar, envolvendo estes lugares que estão enfrentando doenças físicas, doenças morais, envolvendo com o nosso amor, com o nosso carinho, trazendo para todos a esperança. Vamos vibrando pelo nosso país, pátria do Evangelho, que o anjo Ismael receba
essas nossas vibrações, esse anjo responsável pelo nosso país, denominado por Jesus, para esse trabalho. Vamos doando as nossas vibrações amorosas para esse anjo querido, e vamos pedindo a esse anjo querido que leve em todos os cantos e recantos onde tiver maiores dificuldades. E assim nós vamos lembrando agora, especificamente, de um caderninho que nós temos no nosso centro espírita, onde os nominhos daqueles que estão com mais dificuldades são anotados. Então, que todos esses que têm o nome escrito lá nesse caderninho, nessas caixinhas de vibrações, de todos os centros espíritas, de uma forma geral também, né? Que todos esses lares sejam visitados pelas equipes médicas, pelas equipes espirituais, trazendo a serenidade, trazendo a fé e trazendo a esperança. E nós vamos encerrando nossas vibrações, pensando em nós, no nosso lar. Vamos entrando no nosso lar de mãos dadas com Jesus, esse amigo querido. Vamos pensando, mentalizando limpeza, higiene mental. Que Jesus seja o nosso incentivador, que fortaleça a nossa coragem, que fortaleça a nossa fé, que fortaleça o nosso modo de resistir aos adversos da vida. Que Jesus nos dê o conforto, o consolo, para que nós possamos ser também consoladores e confortadores daqueles que nos procuram. E para encerrar o nosso trabalho de hoje, agradecendo a esses queridos que tanto fazem por nós e que neste momento visitam nossos lares, esses benfeitores do amor. Nós vamos dizendo hoje a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor.
como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Graças a Deus, damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Que Jesus esteja dentro do nosso lar o tempo todo, nos guiando e nos orientando.